queda livre está dentro do conteúdo de mecânica, né? Então, mecânica é a área mais abrangente da física, mais geral, e dentro dela tem diversos subtópicos. Então, queda livre está dentro de mecânica e ainda assim está dentro de movimento retilíneo variado, uniformemente variado. Eu vou comentar isso com vocês. Então, beleza. Eu fiz aqui, para a gente ser mais rápido a aula, mais direta, algumas marcações para a gente ganhar tempo. Eu mandei esse material para vocês. Então, se vocês tiverem dado uma lida antes, eu acho que facilita bem o entendimento. O que acontece? Quando a gente abandona um objeto, essa palavrinha abandona aqui ó, é interessante porque o termo abandonar nas questões de física significa que eu estou soltando o objeto, eu não estou lançando. Olha a diferença. Porque se eu lançar um objeto, eu já estou dando uma velocidade inicial para ele. Vocês percebem a diferença? Então, se eu pegar um objeto e lançar para baixo, ele já sai com a velocidade inicial que é diferente de zero. Agora, quando eu abandono um objeto, qual que é a velocidade inicial dele? Zero. Então, olha essa imagem aqui, ó. Uma mão abandonando um objeto. Então, toda vez que vocês verem uma questão de física e falar assim, o objeto é abandonado, vocês podem afirmar que a velocidade inicial vale zero. Tranquilo? Então, geralmente nas questões de queda livre, a gente vai falar assim, ó, que objetos são abandonados. E a gente sabe, na prática do dia a dia nosso, que quando o objeto é abandonado, quando ele está caindo, a velocidade cresce. E quando o objeto ele é lançado para cima, olha essa imagem aqui. Ó. Essa primeira imagem, o objeto é abandonado. Então, ele tem a velocidade inicial zero. Então, ele cai. À medida que ele vai caindo aqui, a velocidade vai aumentando. Agora, nessa imagem aqui, está mostrando um objeto que é lançado para cima. Se ele é lançado para cima, ele tem uma velocidade inicial aqui grande. À medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo. Quando ele chega aqui no ponto de altura máxima, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar. Velocidade zero. Então, ele para inverter o sentido. Tudo bem até aqui, meninos? Corpo abandonado, velocidade inicial zero. À medida que ele cai, ele aumenta a velocidade. Se você lança o objeto para cima, ele sai com velocidade inicial grande, vai subindo, vai diminuindo a velocidade, até parar, velocidade zero. Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Ok. O que acontece? Esse estudo de queda dos corpos ele é estudado há bastante tempo, desde lá de Aristóteles, e o pensamento do filósofo Aristóteles durou mais de 2000 anos, devido à sua grande influência. O que Aristóteles pensava? Que é o pensamento do senso comum até de hoje. O que a gente pensa inicialmente? Que se eu abandonar um corpo leve e um corpo pesado na mesma altura, o que acontece? Quem vai cair primeiro? O que a gente pensa? Que os corpos leves vão demorar mais a cair e o corpo pesado vai cair primeiro? Esse era o pensamento de Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás. Então, ele falava que, abandonando corpos leves e pesados da mesma altura, os seus tempos de queda não seriam iguais. E isso, muita gente até hoje pensa isso. Só que tem um detalhe muito importante. O que acontece? Então, esse pensamento de Aristóteles, que corpos pesados caem mais rápido, durou quase 2000 anos, até que apareceu um outro grande filósofo físico, Galileu Galilei. Por que só em Galileu que foi acabar com esse pensamento de Aristóteles, que corpos pesados caem mais rápido? Porque o Galileu, ele que começou o método experimental em física. Então, ele fazia diversos experimentos. Então, ele achava que qualquer fenômeno físico, você tinha que fazer diversas experiências para chegar numa resposta mais válida. Então, todas as definições de Galileu foram fundamentadas em experiências e observações cuidadosas. Ou seja, só aqui, ó, lá no século 17, que foi acabar com aquele pensamento de Aristóteles que durou quase 2000 anos. Aí, meninos, qual que foi então a conclusão chegada por Galileu? Tá aqui, ó, marcado de amarelo. Que, abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, atingindo o chão no mesmo instante. Ou seja, contrariando o que pensava Aristóteles. Só que tem um detalhe importante. Por que
que então corpos pesados e leves caem ao mesmo instante. A gente tem que desprezar alguma coisa. Vocês arriscam dizer que coisa é essa que tem que desprezar? A gravidade. Quase. A gravidade não. Desprezar a resistência do ar. A gravidade atua da mesma forma no corpo leve e pesado. Certo? Então, olha aqui. Não sei se vocês já viram isso em algum livro de história. Essa famosa Torre de Pisa, né? Lá na Itália. Segundo a história, Galileu subiu aqui, ó, e lançou várias esferas de pesos diferentes. Então ele lançou aqui diversas esferas de pesos diferentes. Quando essas esferas iam caindo, ele conseguiu demonstrar experimentalmente que elas chegavam no chão ao mesmo tempo. Então, se ele pegou uma esfera aqui de 1 kg e uma esfera de 10 quilos, soltando juntas, elas iam cair e chegar aqui no chão ao mesmo tempo, contrariando o pensamento de Aristóteles, que o corpo mais pesado cairia mais rápido. Só que, pessoal, esse pensamento de Galileu ele é válido pelo que nós chamamos hoje, né, que é o tema da aula de hoje, de queda livre. Por que essa palavrinha livre aqui, então? Ó? Livre. Livre de quê? Livre da resistência do ar. Olha aqui, ó. Como você já deve ter visto muitas vezes, ao deixarmos cair uma pedra e uma pena, por que a pedra cai mais depressa? Por quê? Porque o efeito da resistência do ar ele atua maior, de forma mais forte na pena, não na pedra. Agora, ou seja, o ar exerce um efeito retardador na queda, principalmente na pena. E essa experiência de queda livre ela é sempre válida. Perceba que esses dois experimentos, se eu tenho um recipiente, nesse recipiente que tem ar, nesse recipiente que tem vácuo, ou seja, retirou o ar, não tem nada. Então, se eu soltar uma pena e uma pedra num recipiente que tem ar, ou seja, a pedra vai cair mais rápido. Agora, se eu retirar todo o ar daqui de dentro, não tiver influência da resistência do ar, a pedra e a pena vão cair ao mesmo tempo. Depois busca no YouTube, tem um vídeo muito legal, recente, que eles fizeram essa experiência. Colocaram uma bola de boliche e uma pena, e num recipiente bem grande, tamanho de um prédio, e soltaram os dois. Retirando o ar, a pena e a bola de boliche caiu exatamente juntos, mostrando o que Galileu tinha comprovado lá no século XVII. Ou seja, o movimento de queda dos corpos no ar, quando tem resistência... desculpa. O que é a queda livre? É o movimento de queda dos corpos no vácuo ou no ar, quando a resistência do ar é desprezível. Então, se a gente despreza a resistência do ar, a gente chama esse movimento de queda livre, livre de resistência do ar. Aí, um de vocês comentou de uma coisinha chamada de aceleração da gravidade. Nós sabemos, nas experiências nossas do dia a dia, que quando o objeto cai, ele vai caindo, o que acontece com a velocidade? Vai aumentando. Se a velocidade aumenta, meninos, nós temos um movimento chamado de acelerado. E por que ele é uniformemente acelerado? O que quer dizer uma coisa uniformemente acelerada? Acelera sempre da mesma forma. Ou seja, quer dizer que essa aceleração é constante. E qual que é a aceleração que os objetos caem? Vocês já conhecem, lá do primeiro ano, a aceleração da gravidade, que é representada pela letra G. Então, os objetos em queda livre, eles caem em movimento uniformemente acelerado. É uniformemente porque a aceleração é constante e essa aceleração é da gravidade, simbolizada pela letra G. Quanto mesmo que vocês usam o valor do G? Vocês lembram? 10. Isso, a gente arredonda para 10 para facilitar as contas. E geralmente, ensino médio, a gente arredonda para 10 mesmo. Mas aqui o livro ele traz um valor um pouquinho mais exato, que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso varia um pouquinho, gente, de acordo com a altitude, com a longitude, mas basicamente na superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale aproximadamente esse valor. E qual que é o significado físico disso? O que significa que a aceleração vale 9,8 metros por segundo ao quadrado? Eu poderia escrever isso aqui assim, ó, 9,8 metros sobre segundo ao quadrado, não é a mesma coisa de segundo vezes segundo? Então, isso pode significar, meninos, que a cada segundo que passa, a velocidade varia
em 9,8 metros por segundo. De novo, substituo o segundo ao quadrado aqui por segundo vezes segundo, que é a mesma coisa. Então, isso significa que a cada segundo que passa, a velocidade varia em 9,8 metros por segundo. Isso vai ficar mais claro nessas imagens aqui. Ó. Então, veja bem. Um paraquedista vai saltar de um avião. Quando o tempo é zero, está iniciando o movimento, velocidade zero. Ele vai começar a cair. A aceleração que ele vai estar sujeito é da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade muda de 9,8 metros por segundo. Ou seja, quando o tempo é zero, velocidade zero, início do movimento. Um segundo depois, a velocidade dele vai ser quanto? 9,8 metros por segundo. 2 segundos depois, 19,6 metros por segundo. 3 segundos depois, 29,4 metros por segundo. E vai aumentando. A cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta de 9,8 metros por segundo. Lembrando que isso aqui é o movimento de queda livre. Livre de quê mesmo, pessoal? Livre de resistência do ar, certo? Então, ele está desprezando a resistência do ar. Lógico que na prática, vocês vão aprender isso principalmente na faculdade. Então, quem vai fazer faculdade superior, que existe uma resistência do ar que é possível calcular, certo? Aí envolve a aerodinâmica do objeto, a área do objeto, enfim. Eu quero que vocês entendam aqui agora que quando um corpo cai em queda livre, sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Meninos, comentem, por favor, no áudio aí se está tranquilo, se entenderam ou se tem alguma dúvida. Eu posso seguir. Tá tranquilo. Beleza. Aqui agora nós vamos falar o que acontece. Eu mostrei aqui agora que o movimento de queda livre ele é um movimento uniformemente acelerado. Se ele é uniformemente acelerado, você já viu no primeiro ano, mas eu vou comentar aqui de novo das 3 equações que você resolve todo exercício de movimento uniformemente acelerado. Né? Você deve ter visto lá assim a sigla movimento uniformemente variado. Né? Que o variado quer dizer que ele pode ser acelerado ou retardado. Se a velocidade aumenta, acelerado. Se a velocidade diminui, retardado. Então, quais são as equações da queda livre? São as mesmas 3 equações para o movimento uniformemente variado. Então, as 3 aqui. Ó. Então, vamos lá, só para relembrar para vocês. Percebe que aqui tem um zerinho embaixo e aqui não tem nada? Qual que é a diferença? Quando tem um zerinho, é inicial. Quando não tem, é final. Então, quando eu estou dando aula, eu gosto de colocar um F para ficar mais fácil. Eu coloco assim, ó, velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Mesma coisa. Essa equação aqui, meninos, é aquela que vocês conhecem ela aqui. Ó, deixa eu escrever. Não sei se vocês conhecem ela assim. Posição final é igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O que acontece? Esse S0, se não tem sinal, ele tem sinal positivo. Eu passo para cá, negativo. Ele ficaria assim, ó, S menos S0 é igual V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando eu tenho na física uma coisa final menos a mesma coisa inicial, o que é posição final menos posição inicial? Variação na posição, não é isso? Então, essa variação na posição, esse ΔS, o livro chamou aqui de D, distância. Pode ser uma distância vertical, uma distância horizontal, enfim. Como que eu leio essa equação? Distância é igual velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, ou meio de AT. Mesma coisa. E a outra equação de Torricelli. Qual que é a diferença dessa equação aqui para essas duas? Percebe que essa aqui, ó, tem tempo, essa aqui também tem tempo e essa aqui não tem tempo. Então, se você tem um problema que não depende do tempo, você não tem informação do tempo, você vai usar essa equação aqui. O que as 3 equações têm em comum? Ó, essa tem aceleração, essa tem aceleração e essa tem aceleração. E que aceleração é essa para o movimento de queda livre? A aceleração da gravidade, que é o 9,8. Está aqui, ó, a aceleração é a da gravidade, em que a gente vai arredondar para 10 para facilitar as contas.
Quando você for resolver um problema, qual das 3 equações eu utilizo? A primeira, a segunda ou a terceira, meninos? Tanto faz. A gente pode utilizar qualquer uma dessas 3 equações, desde que nós tenhamos dados suficientes para resolver o problema. Se você perceber que pode usar essa ou essa, use qualquer uma das duas. A resposta é a mesma. Se eu puder usar essa ou essa, use qualquer uma. A resposta é a mesma. Tranquilo, meninos? Comenta aí se querem que eu volte um pouquinho nessas equações ou posso seguir. Tá tranquilo. Tá, ok. Só apagar aqui. Beleza. Aí, o que acontece? O que eu proponho agora, para também não ficar muito longa a aula? Tem um exemplo resolvido, eu vou resolver junto com vocês, e depois do exemplo, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questões. Essas 5 questões vão ficar para vocês. As 4 primeiras são teóricas, só essa 28 é uma continha. Assim que acabar a aula, eu vou mandar lá no grupo para vocês as respostas dessas 5 questões. Mas tentem fazer sem olhar a resposta, combinado? E qualquer dúvida vocês me mandem depois. Mas eu vou mandar a resposta das 5 questões para vocês. Aí nós vamos resolver esse exemplo aqui agora. Eu abri uma outra página. Tá aqui. Ó. Então vamos lá, pessoal. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Olha essa palavrinha aqui. Lançado. Se é lançado, é diferente de abandonado, não é isso? Quer dizer que ele não tem velocidade inicial zero. Ele foi lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Tá. Letra A. Qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Vamos entender o problema. Então, tá aqui. Letra A. Um corpo é lançado verticalmente para cima. Vamos fazer um esboço. Sempre eu brinco que na física, se você desenhar, ajuda muito a interpretar o problema. Então, imagina que um objeto ele é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, aqui é o ventinho, quer dizer que ele foi lançado. Qual que é a pergunta mesmo? Qual será a velocidade 2 segundos após o lançamento? Então, esse objeto ele vai subindo, certo? Ele vai subindo aqui, ó. Vai subindo, subindo, subindo. Depois que passar um tempo de 2... Deixa eu apagar aqui. Depois de um tempo de 2 segundos, qual que vai ser a velocidade dele? Entenderam o problema? Ó, um objeto é lançado com velocidade inicial de 30. Ele vai subindo. Ele sobe aumentando a velocidade ou ele sobe diminuindo a velocidade? Diminuindo. Beleza. Aí eu quero saber, depois de 2 segundos que ele está subindo, qual que vai ser a velocidade dele? Ó, eu vou fazer isso aqui uma vez só, depois eu não vou fazer mais não. Eu vou colocar aqui as 3 equações do movimento variável. De novo, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A outra equação é distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E a outra equação, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ok. Eu coloquei aqui as 3 equações. Como que você analisa o problema? O que eu quero saber? Velocidade final. Opa. Quero saber a velocidade final. Essa equação que tem velocidade final? Tem. Então eu posso usar ela. Essa equação que tem velocidade final? Tem. Também posso usar ela. Olha essa terceira equação aqui. Ela tem velocidade apenas inicial. Então, se ela não tem velocidade final, eu já descarto essa equação. Porque ela não tem o que eu quero saber. Tudo bem? Aí, qual das duas que eu utilizo? Vamos ver nos dados. Para mim saber a velocidade final nessa aqui, eu tenho que saber a velocidade inicial. Ó, 30 está aqui. Eu sei com que aceleração que o objeto sobe. Ele está sujeito a que aceleração? A aceleração da gravidade. Que ele pediu para usar quanto? 10, para facilitar a nossa conta. Então, eu sei a aceleração e sei o tempo. Qual tempo? 2 segundos. Então, se eu quiser usar esta equação, eu tenho todas as informações que eu preciso. Agora, se eu quiser usar essa equação aqui, quero saber a velocidade final. Eu sei a velocidade inicial? Sabemos.
Tá aqui, ó, 30. 2 é um número, eu sei a aceleração também da gravidade, só que D, distância. Eu sei qual a distância que o objeto vai estar depois de 2 segundos? Não, eu não sei a distância. Então, com essa equação que eu não vou conseguir resolver, porque eu não tenho dado suficiente. Comentem no áudio se entenderam todos esses passos que eu comentei para saber qual equação que eu utilizo. Sim ou não? Entendi. Entendi. Ok, então você faz essa análise. Às vezes, mais de uma equação você consegue resolver o problema. Então vamos resolver aqui. Então eu já descobri que é essa equação. Então vamos lá. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu quero saber a velocidade final igual. Qual que é a velocidade inicial do objeto? 30, está aqui. O objeto, pessoal, ele sobe acelerando ou ele sobe freando? Ele sobe freando. Então, ele sobe em movimento acelerado ou movimento retardado? Comentem, por favor. Quando o corpo está subindo, ele sobe acelerando ou freando? Retardado. Retardado. Freando. Então, qual que é a aceleração? É mais aceleração da gravidade ou menos aceleração da gravidade? Menos. No lugar desse A aqui, não vai ser a aceleração da gravidade que ele está sujeito? Só que ele sobe freando, movimento retardado. Então, no lugar de ser mais G, eu coloco menos G. E quanto que vale o G? 10 vezes o tempo. Quanto tempo eu quero saber? Depois de 2 segundos. Então, nós temos que a velocidade final é igual a 30 menos 10 vezes 2, 20. Quer dizer que depois de 2 segundos, a velocidade do objeto vai ser 10 metros por segundo. Tranquilo, meninos? Entenderam? Sim ou não? Sim, bem de boa. Sim. Então vamos seguir. Letra B. Ó, agora ele quer saber quanto tempo, então quer saber o tempo, o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória. Vamos pensar. Quanto tempo? Então, letra B. Quer saber tempo. Então, tempo, interrogação. O corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória. O que acontece? O que a gente pode pensar? O que acontece no ponto mais alto da trajetória, pessoal? Alguém arrisca dizer? O corpo vai igualar a zero. A velocidade é zero, perfeito. Então o corpo vai, você lança ele vai subindo, subindo. No ponto mais alto, a velocidade é zero. Então, se possível, faça um desenhozinho que ajuda a entender. Então tá aqui, ó, aqui é o chão, o corpo é lançado para cima, com a velocidade inicial que foi dada, né? De 30 metros por segundo. Ele vai subindo. Quando chega aqui no ponto mais alto da trajetória, então aqui no ponto de altura máxima, ele para. Velocidade final aqui vale quanto? Zero. Então ele para e depois ele começa a descer. Então eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para chegar no ponto mais alto. Vamos lá analisar as equações de novo. Ó, essa equação tem tempo. Essa equação tem tempo. Essa aqui eu já descarto de cara porque ela não tem tempo. Então sobrou essas duas. Vou escrever as duas de novo. Vou fazer bem com calma, porque vocês não têm dúvida na resolução de exercício. Então sobrou duas equações. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E sobrou distância é igual a velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu quero saber tempo. Essa aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Ok. Para me resolver nessa equação aqui, eu sei a aceleração da gravidade, eu conheço A. Eu sei a velocidade inicial, está aqui 30. Sei a velocidade final, nós interpretamos. Como é do ponto mais alto, a velocidade final vale zero. Então eu tenho todos esses dados aqui que eu preciso. Se eu for usar essa equação aqui, eu conheço a aceleração, quero saber o tempo, sei a velocidade inicial, de novo nós esbarramos aqui, ó. Eu não sei qual que é a altura máxima que ele vai percorrer. Então, descarta essa equação. Então, voltando para cá. Qual que é a velocidade final? Zero. Ele para no ponto de altura máxima. Velocidade inicial, 30. Ele sobe freando ou acelerando? Freando. Então,
menos. Qual a aceleração? Da gravidade. 10 vezes o tempo. Aí nós temos aqui que esse menos 10t está aqui subtraindo, vem para o lado de cá, sinal positivo. Então nós temos menos 10t, passa para cá, 10t positivo, e aqui sobrou 30. Posso simplificar um zero com um zero, então nós sobramos que o tempo é igual a 3 segundos. Ou seja, o objeto demora 3 segundos para chegar aqui no ponto de altura máxima. Tranquilo, meninos? Sim ou não? Sim. Ok. Vamos lá. Letra C agora. Agora a pergunta é: qual a altura máxima alcançada pelo corpo? A altura, a gente pode entender essa altura como uma distância vertical, não é isso? Então vamos pensar. Essa equação aqui não tem distância. Descarto ela. Essa equação aqui tem distância? Tem. Essa equação tem distância? Tem. Então vamos pensar aqui. Ó. Vou escrever as duas equações aqui embaixo. Então, letra C. Eu quero saber a altura máxima. Eu coloquei um H, porque na física geralmente a gente usa H para a altura. Nós temos duas equações. Uma equação fala que distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer diferente. Eu vou resolver essa questão com duas equações só para provar que o tempo que a distância vai ser a mesma. Vamos pensar nessa equação aqui. O objeto é lançado para cima. Qual que é a velocidade inicial? 30. Que multiplica quanto tempo ela demora para chegar no ponto de altura máxima? Nós descobrimos. 3. Ele sobe freando e acelerando. Freando, então que menos. Qual que é a aceleração? Da gravidade. 10. Quanto tempo? 3 ao quadrado, né, da equação, dividido por 2. Então, nós temos que a distância é igual a 30 vezes 3, 90, menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 2, 45. Então, a distância vai ser 90 menos 45, 45 metros. Quer dizer que o objeto subiu 45 metros. Vamos ver se está certo? Eu vou fazer a mesma coisa ou usando a outra equação. Qual que é a outra equação? Chamada de equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Vamos ver por essa equação. Como eu quero saber a altura máxima, qual que é a velocidade final lá no ponto de altura máxima? 0 ao quadrado. Qual que é a velocidade inicial? 30. 30 ao quadrado. Ele sobe freando, então menos... posso deixar aqui também, mais 2, que multiplica no lugar do A, menos 10, que é a aceleração da gravidade. Menos porque está freando, vezes D. Então vai ficar 0 ao quadrado, 0. 30 ao quadrado, 900. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 10, 20. 20 vezes D, 20D. O 20D está subtraindo, passa para cá somando. Então fica 20D é igual a 900. Aí aqui eu posso simplificar um zero de cá com zero de cá. Aí nós temos que D é igual a 90. O 2 está multiplicando para cá dividindo. Então eu tenho que uma distância de 90 por 2, 45 metros. Ou seja, o mesmo valor. O que eu tinha falado no início. Se você tem dados suficientes, use qualquer equação da mesma resposta. Beleza, meninos? Entenderam? Quer que volte em algum passo ou está tranquilo? Tá tranquilo. Ok. Então vamos para as duas últimas letras para finalizar. Agora a pergunta é: qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Veja bem, o corpo ele foi lançado, vamos supor que a mão da pessoa está aqui. Quando ele saiu da mão da pessoa, ele tinha uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. O que acontece? Lembrando que nós estamos desprezando, aqui ó, despreze a resistência do ar.
Então, vamos supor que o objeto sai da mão da pessoa com velocidade de 30 metros por segundo. Ele vai subindo, freando. Chega aqui no ponto de altura máxima, ele para. Depois que ele para, ele começa a descer. Ele começa a descer acelerando. Então, o que acontece? Se eu desprezo a resistência do ar, com a mesma velocidade que ele sai da mão, ele vai parar e vai voltar exatamente com a mesma velocidade. Querem que prove isso fazendo conta ou vocês acreditam que não precisa provar isso fazendo conta? Precisa não. Tá. Pela própria teoria você já entende isso, né? Mas e se vocês olharem aqui no material que eu mandei para vocês? Aqui, ó. O livro fez a continha e mostrou que se ele saiu com velocidade inicial de 30, tá aqui, ele vai voltar com quanto? Com os mesmos 30. Então não precisa provar isso não. Na própria teoria já explica. Então, letra D. Qual a velocidade com que o objeto retorna ao ponto de lançamento? Os mesmos 30 metros por segundo. Opa, travou aqui. Então, os mesmos 30 metros por segundo. Tá. E letra E, para finalizar aqui. Quanto tempo o corpo gasta para descer? De novo, desprezando a resistência do ar. O mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Quanto tempo ele demorou para subir no ponto de altura máxima? 3 segundos. Então, se 3 segundos é o tempo de subida, eu posso afirmar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Os mesmos 3 segundos. É isso, pessoal. Aí o que eu sugiro para vocês agora ficar tudo entendidinho. Tem essas 4 questões aqui, ó. 1, 2, 3, 4 primeiras teóricas. E essa quinta questão aqui que tem uma continha. Tentem fazer, qualquer dúvida me procurem. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo a resposta delas. Combinado?